E aí galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, em nome do Senhor Jesus. E antes de começar a mensagem desse vídeo, você que está assistindo ele, se não for inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, deixa aí o seu curtir também para que esse vídeo ele ganhe mais visibilidade no YouTube e o seu comentário também, que é muito importante por testemunho, né, por aquilo que você entendeu, que Deus falou com você. E vamos nessa. Bom, gente, como vocês já viram aí o tema desse vídeo, a mensagem que eu venho trazer para vocês hoje se trata especificamente, né, logicamente, desse tema. E a palavra do Senhor, ela diz lá em Hebreus capítulo 11, do versículo 13 ao 16: Todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. E declararam que eram estrangeiros e refugiados, de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar, mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Onde está fixo os seus olhos? Onde você tem depositado a sua confiança? Em quem você tem depositado a sua confiança? Para o que, para quem você tem se dedicado, você tem se empenhado? A palavra do Senhor, ela nos diz que o nosso alvo é Cristo e que, deixando aquilo que já passou para trás, prosseguimos para o alvo. A palavra do Senhor, ela nos diz para que a gente corra a boa corrida que o Senhor marcou para nós com perseverança todos os dias. É como se fosse um passo que a gente estivesse dando. A cada dia que você vive, que você persevera nessa corrida que o Senhor marcou para você, e você faz aquilo que o Senhor ele tá te guiando, tá te direcionando nesse dia, é mais um pouco que você está correndo na corrida que Ele marcou para você. É a obediência que você está vivendo de estar perseverando na boa corrida que Ele marcou para você. Mas para isso é preciso que os seus olhos estejam fixos nele, assim como a palavra nos fala em Hebreus capítulo 12, no versículo 1, que os nossos olhos estejam fixos em Jesus. Mas os seus olhos estão fixos em Jesus? A palavra do Senhor, ela diz aqui que todos eles morreram cheios de fé. Se eles morreram cheios de fé, então imagina como eles viveram, como era a vida deles diariamente, a devoção a Cristo, como era o testemunho de fé diante da sociedade dessas pessoas em relação a eles serem cristãos, a eles realmente viverem e defenderem os seus princípios e os seus valores espirituais. Imaginem a certeza e a convicção que eles tinham da identidade deles. E esse é o ponto firme que eu quero estar falando com vocês nesse vídeo, sobre convicção, sobre você ter certeza da sua identidade, porque aqui a palavra do Senhor ela fala, ainda no versículo 13, mas na parte B, e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. Eles declararam, e quando nós declaramos algo, isso é uma afirmativa que nós estamos dizendo. Então eles tinham certeza e convicção de quem eles eram, de quem era Jesus, do caminho que eles estavam seguindo, da vida que eles estavam vivendo, que eles chegaram ao ponto de dar essa declaração pública para que todo aquele que o visse, para que todo aquele com quem ele falasse soubesse realmente onde estava o seu coração e o que era a sua vida nessa terra.
Assim como a palavra ela nos fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, quando fala sobre Deus ser o amor, e lá a palavra fala que a nossa vida é como a vida de Cristo aqui na terra. Então, o versículo 16 especificamente, mas também o versículo 14 que dá continuidade diz: e aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos, né? E eles estão dizendo assim: olha, eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Então significa que eu estou procurando uma pátria realmente para mim. Quero realmente algo que, sabe, vai ser meu. Eu sou isso. Então eles tinham essa clareza na mente deles em relação a o que Deus havia planejado para a vida deles e o que eles estavam agora enraizados e estavam agora firmados e vivendo todos os dias das suas vidas. E o versículo 15 ele fala: não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Então é interessante saber disso porque a própria palavra de Deus ela está dizendo que eles não estavam pensando em voltar, mas eles tinham a oportunidade, se quisessem voltar, e eles poderiam. Então a palavra do Senhor ela fala que nós não somos daqueles que retrocedem, ou seja, que voltam atrás, né? Mas dos que têm fé e são salvos, que seguem em frente. Então, você às vezes está no caminho, você às vezes está naquela sua certeza, naquela sua convicção, mas aí acaba acontecendo algumas coisas que começam a desanimar você. E surge aquele pensamento na sua mente de você parar, de você voltar atrás, entendeu? Ou você deixar tudo, né, e seguir por outro caminho e não querer mais ter aquelas responsabilidades. Ou pode ser a falta da fé, que você começa a desacreditar de uma promessa que Deus fez ou de uma bênção, alguma coisa de Deus que não está acontecendo na sua vida e isso te desanima e você pensa assim: bom, eu acho que é melhor parar, né? Melhor desistir, já que eu não estou vendo Deus fazer. E a palavra de Deus está falando aqui: não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Voltar para a terra significa voltar à maneira antiga de viver. Significa deixar o presente, deixar o que está fazendo agora, deixar as certezas, deixar as convicções para o antigo, para fazer aquilo, para viver daquela velha maneira. A palavra fala: se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Deus preparou uma cidade para você. Deus não se envergonha de ser chamado o Deus da sua vida, porque Ele mesmo preparou uma cidade para você. Agora, a questão é, a palavra diz aqui, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. Eles tinham a oportunidade de voltar, mas eles não voltaram. Por quê? Porque eles estavam procurando uma pátria melhor. Eles estavam procurando, eles estavam querendo, eles estavam sedentos, desejosos, eles estavam indo atrás, estavam com a esperança da boa notícia que eles receberam do Evangelho de Jesus e realmente entregues, dependentes dessa graça de Deus, e basearam realmente suas vidas na verdade de que foram eleitos por Deus e que o que Deus queria que eles fizessem, o que Deus revelou para cada um deles, eles buscaram e se dedicaram e realmente deram as suas vidas para cumprir esses propósitos e em fé. Então, essa mensagem é para orientar você, essa mensagem é para te animar, para fortalecer você, para reanimar você, para, se você não está, você estar focado, você está com os olhos fixos em Jesus. E se por algum momento você desviou o olhar, essa mensagem é para você voltar, é para você repensar realmente de todas as coisas que podiam já ter acontecido na sua vida. O motivo de por que ainda não aconteceu foi porque você olhou para outro lado, foi porque você tirou os olhos de Jesus. Então volte os olhos para Jesus,
para que você realmente entenda quem é você, para que você, sabe, volte a essa essência, volte a essa convicção, essa firmeza, e você todos os dias dependa tão somente de Cristo. E você todos os dias, sabe, viva nesse amor do Senhor pela sua vida, porque tudo aquilo que Ele prometeu, Ele irá cumprir. Então, fixe os olhos no Senhor Jesus, porque todas as coisas que Ele prometeu que Ele vai fazer, realmente Ele vai. Não tenha dúvida disso. O Senhor é fiel, a palavra nos diz isso. Então é isso. Que você lembre como a palavra ela está dizendo aqui. Todos esses morreram cheios de fé. Cheios de fé. E não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. Permaneça firme, porque ainda que você não seja a pessoa que vai receber, mas lembre do seu legado. Lembre daquilo que você vai sendo usado por Deus para deixar para a próxima geração. Porque foi exatamente isso que aconteceu com muitos do passado. Que ainda que eles não viram aquilo que Deus havia prometido, mas viveram a vida que deixaram legado para a próxima geração e que se tornou de inspiração, assim como a gente vê aqui no próprio capítulo 11 de Hebreus, sobre os heróis da fé. Então é isso, Deus abençoe, falou gente, graça e paz, tchau!